Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar, será que eu aportaria pesado nas ações da Petrobras hoje? Para quem não sabe, a Petrobras segue se valorizando mais de 55%, isso em uma lupa de poucos meses, pessoal. Mas isso aqui acontece por conta da alta do preço do barril do petróleo. Todo mundo sabe que o que está acontecendo com a guerra dos Estados Unidos versus o Irã, as questões geopolíticas no Oriente Médio, fez com que o preço do petróleo disparasse no curto prazo. Mas isso aconteceu por uma questão que o mercado não dá tanta atenção, que é o fechamento do Estreito de Hormuz. Não é só pelo fato do Trump, né? O Irã está ali tendo guerra, mas sim por conta do fechamento do Estreito de Hormuz, que passa aí boa parte do fluxo global de petróleo no mundo todo. E com tecnicamente menos petróleo circulando, faz com que, consequentemente, o preço da commodity acabe disparando. E a Petrobras, por se beneficiar diretamente de um petróleo mais alto, consequentemente, o mercado rapidamente verificou isso e colocou no preço das ações no curto prazo. E sim, tá? Neste ponto, o mercado não está errado e a Petrobras poderia pagar um dividendo bem acima da média. A dúvida é, será que mesmo após essa alta, as ações da Petrobras ainda estão descontadas? Porque as ações já seguem caindo desde o último topo, né? Caiu em mais de 10%, passando por uma correção. Então vamos olhar aqui para longo prazo se mesmo após toda essa alta, a empresa segue barata e se pode pagar bons dividendos para os seus acionistas. Inclusive, um estudo aqui sobre um super ciclo de commodities que aconteceu no ano de 2003 a 2007, que Petrobras chegou a dar mais de 50% ao ano na média. Então, a depender da janela temporal que você pega, você pode multiplicar em várias vezes o seu capital investido. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem aí o dedão no like. Reforçando aqui, pessoal, porque muitas pessoas esquecem de macetar o dedão no like e também, tá, de se inscrever. Até porque mais aí de tecnicamente 1.000, 2.000 pessoas olham o meu vídeo, mas somente 3% se inscrevem. Então, se vocês querem ter acesso, vamos lá, pessoal, se inscrevam no canal. Bom, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa. A Petrobras representa uma das maiores posições aqui da carteira de ações do canal. Perceba que ela representa 8,86% da carteira total de ações, o que é sim uma posição significativa, principalmente para uma empresa de commodities. Detalhe que eu não tenho Petrobras há tanto tempo como algumas outras ações aqui na carteira. No caso aí, o Banco do Brasil. Então, consequentemente, né? Pelo tempo aqui que eu tenho a Petrobras, se eu pego aqui a empresa, né, no longo prazo, ela me gerou sim uma boa rentabilidade. Desde quando eu comecei a comprar as ações da Petrobras, eu já estou com uma rentabilidade total aqui na empresa. Vamos pegar aqui a carteira desde o início, né? A Petrobras já me deu de rentabilidade 53%. Tenho as ações ali desde o ano de 2025, desde mais ou menos início de 2025. Então, de lá pra cá, ela tem me gerado aí na média mais de 35% ao ano, tá? Por quê? Porque eu comprei num preço barato. Então, perceba que o preço é o principal divisor de águas para você conseguir ganhar bastante dinheiro no mercado. Agora vamos para de fato o que interessa. Será que agora a empresa tá barata? Porque sim, o petróleo subiu, as ações se valorizaram, mas vamos olhar se pela análise de múltiplos Petrobras está ou não no bom preço agora. Lembrando, nada é recomendação. Bom, pegando aqui no balanço do primeiro trimestre de 2026, a gente percebe que a Petrobras acabou dando uma frustrada, mas não se preocupem, tá? Muitas pessoas estão, como assim? O preço do Brent subiu, né? E consequentemente a gente teve aí uma queda no lucro líquido, o EBITDA não saltou tanto. Claro, pessoal, a Petrobras tem dado aí resultados bilionários, né? Na faixa de 11 bilhões de dólares de EBITDA por trimestre. Se você coloca isso aqui pelo dólar atual, tecnicamente a Petrobras está dando por trimestre um EBITDA de 57 bilhões de reais. Se você multiplica isso aqui por 4, você está tendo 230 bilhões de EBITDA por ano. É muita coisa, tá? Só que aí é que mora o pulo do gato, porque nesse primeiro trimestre de 2026, pessoal, a Petrobras, ela não fez reajustes de preços. Como assim, Pablo, reajuste de preço? Exatamente. O preço do Brent não foi devidamente refletido
para o balanço do primeiro trimestre de 2026. Então a gente vai ver aí, consequentemente, um balanço mais expressivo de Petrobras a partir do segundo trimestre em diante, porque a empresa vai repassar preço na sua receita líquida e muito provavelmente, tá, ela terá aumento de EBITDA e aumento de dividendos. Então, mesmo hoje a R$45, com esse cenário aí do petróleo se valorizando, ela ainda poderia estar barata, porque o petróleo se valorizou uma velocidade muito mais elevada do que o preço da ação. Perceba que saiu ali dos seus $60 para $100, pessoal, uma alta de mais aí de 40%. Você pega aqui a alta total no preço do Brent, tá? $102 o barril. Dividido aqui por 60, o petróleo chegou a subir 70%. Então perceba que subiu até mais do que as ações da Petrobras, denotando que, olhando por uma correlação positiva, as ações ainda assim podem estar descontadas e não ter refletido totalmente esse cenário de alta no preço do Brent. Outro ponto que ninguém cita sobre a Petrobras é que ela tem um baixo custo de extração. Em comparação com outras petrolíferas aqui na bolsa, a Petrobras é o que tem o menor custo de extração médio por barril de petróleo. Se não me falha a memória, o custo médio por extração da Petrobras fica na faixa de $28 o barril, fazendo com que hoje o petróleo aí na faixa, né, de $103 o barril, ela possa ter uma enorme margem de segurança para reportar um resultado positivo, e o mercado jamais deixaria o preço da commodity cair a tal ponto de inviabilizar a produção, principalmente na Petrobras, que acaba sendo extremamente fundamental para a balança comercial, para a economia brasileira e para a inflação, né? Porque um petróleo também em queda por muito tempo pode gerar inflação, tanto para os dois lados, uma alta muito expressiva e queda. Precisa gerar sempre o equilíbrio. Então, isso aqui leva a Petrobras a ser uma empresa segura, entre aspas, né? Porque você tem aí um petróleo que nunca pode cair, pelo menos por muito tempo, abaixo de $28 o barril. Agora vamos para o que de fato interessa. Pablo, será que está barata? Para isso a gente vai utilizar o indicador chamado EV sobre EBITDA, tá? Que é você pegar o valor de firma na empresa e dividir pelo EBITDA dos últimos 12 meses. Então, qual que seria o EBITDA hoje aí da Petrobras, né? Você pega aqui 939 bi de valor de firma, que é a soma do valor de mercado mais a dívida líquida, e você divide, pessoal, tecnicamente pelo EBITDA da empresa, projetivo com esse aumento do barril de petróleo. Então, vamos supor de que com esse aumento de EBITDA, por conta da alta do barril, consequentemente ela possa ter aí 260 bi. Perceba que eu estou sendo bem conservador e até inferior a níveis de 2022. Então ela está cotada por uma relação EV sobre EBITDA na faixa de 13,61 vezes. Caso o mercado pague a média dela, que é no mínimo, tá? No mínimo 6 vezes, isso daria um valor de firma de 1,5 trilhão. Se eu descontar a dívida líquida, Petro hoje teria um potencial de valorização mínimo de mais ou menos 100% na cotação. Perceberia que ela teria que dobrar de preço para estar num preço que a gente poderia dizer caro, digamos assim, né? Porque hoje ela está sendo cotada muito abaixo da sua geração de caixa. Então, olhando para a valorização, parece uma boa opção. Fora que com essa alta do Brent, ela tem mais espaço, né, sobre esse EBITDA, pagar um fluxo de geração de caixa condizente, fazendo com que ela possa pagar um yield total aí neste ano na faixa de 19%, caso o petróleo continue em alta como está agora. Então sim, olhando por esta lupa, Petrobras ainda segue descontada e pode pagar sim bons proventos para os seus acionistas. No pior dos cenários, você subtrai esse provento por 2, ela ainda poderia pagar uns 9% ao ano. Então mesmo a R$45, Petrobras está barata por quê? Tem uma explicação, porque o petróleo acabou se valorizando forte. Inclusive, pessoal, talvez esse seja o novo normal. Não o novo normal de ficar em $100, né? Porque a guerra ainda tá tudo vapor. Mas, na realidade, ficar ali em $80, $90, que já fica um preço natural do Brent no longo prazo. Porque esses preços de $60 costumam ser regiões bem subprecificadas, né, do preço do barril. Então é muito normal você ver ali em 80, 70 e com ela a R$45, ela não tá mais de graça, mas ela não está cara, estaria barata, digamos assim, né? Ainda tem potencial sim de valorização e também de pagar bons proventos para os seus acionistas. Então assim, eu iria devagar agora, nada de recomendação, mas eu iria fazendo pequenos aportes, tá? Eu queria muito que essa guerra se enfindasse, porque aí o petróleo iria recuar e muito provavelmente o preço aí, né, da Petrobras iria voltar a cair. Para mim, uma baita oportunidade mesmo, nada é recomendação, é abaixo dos R$40, porque aí de fato o yield iria aumentar de uma forma bem expressiva e também o potencial de apreciação nas ações poderia ser ainda maior.
Tá bom, Pablo, e qual que seria o retorno embutido na ação da Petrobras olhando para o futuro? Se eu pego aqui, ó, 1 menos payout multiplicado pelo um ROIC, retorno do seu capital investido na faixa de 16% ao ano, ela pode crescer a uma taxa de 8% ao ano na média. Somado com um provento médio de 9,5% ao ano, mais um reinvestimento e mais um re-rating, supondo que a ação suba em linha com a inflação, retorno embutido na ação 27,3% ao ano na média, o que acaba sendo aí bem acima do esperado. Mas aí, pessoal, é que mora outro pulo do gato, tá? Perceba que tá tendo aqui vários segredos que eu tô contando pra vocês, tá? Que o mercado não conta, que é o quê? O boom de commodities, que é algo inevitável, mas que não tem como prever. Se esse cenário de fato acontecer, como já aconteceu no passado, vamos pegar aqui, ó, do ano de 2002, tá? Até o ano de 2007. Perceba que as ações da Petrobras saltaram de R$ 4,00 para, pessoal, basicamente R$ 30,00. Então foi uma valorização expressiva em apenas 3 anos. Você teve aí 30 dividido por 3, né? A ação subiu 900% na cotação. Por quê? Porque a gente teve um boom de commodities aqui no Brasil. A gente teve aumento do preço do Brent, melhora fiscal, avanço do Ibovespa. E aí a Petrobras multiplicou o capital do investidor em 9 vezes num período de, tecnicamente, apenas 3 anos. Isso dá uma rentabilidade média, se você pega na taxa anual composta, de sabe quanto? Mais de 70% ao ano na média. Somando com dividendos, né? Você poderia ter tido 85% a 90% ao ano na sua média. Então, sim, em alguns curtos períodos, se você é um investidor que paga barato, se você sabe que está pagando barato, né, num momento de dificuldade, tanto no cenário macroeconômico como na própria empresa, você pode ganhar bastante dinheiro num período curto de tempo. Claro que quando você alonga o prazo, né, pegando de 2002 até agora, a Petrobras girou mais de 25% ao ano na média, porque quanto mais o tempo passa, mais a rentabilidade diminui, porque aí você tem, né, uma base de comparação maior. É simplesmente por esse fato, mas mesmo assim foi um baita investimento. Quem ficou exposto nas ações da Petrobras, vamos supor aqui, ó, 100 mil, né, e a ação tenha gerado 26% ao ano durante um período de 26 anos. Vamos supor, você transformou esse capital em mais de 40 milhões de reais, tá? Claro que a gente não tem como prever, mas claro que você não vai ter, obviamente, toda a sua carteira em Petrobras, né? Mas assim, nesse período aqui, ó, de 2008, depois as ações corrigiram forte, mas aqui teve fraude dentro da companhia e naquela época a lei das estatais não era tão protegida como é hoje. Então, a probabilidade de repetir um cenário de queda como antes é baixa, né? Porque hoje a gente tem essa questão da lei das estatais que protegem elas de interferência governamental. Antigamente o governo podia pôr a mão na empresa e fazer o que ele quisesse, hoje já não é bem mais assim, nem mesmo nas estatais. Então assim, né, é sempre você ficar de olho. Mas aqui, talvez você já poderia ter vendido, porque ela já começou a dar sinais de deterioração de balanço, né? Aí você já teria vendido e não teria ficado com ela na carteira. Porém, o foco é pagar barato, porque se você pagar barato, você se protegeu dessa deterioração e ainda se manteve aí com mais de 27% ao ano, 25% ao ano na média de retorno, mesmo sem mover-se, tá? Apenas mantendo aqui a empresa para o médio e longo prazo. E se você foi recebendo dividendo e reinvestindo, muito provavelmente, né, você conseguiu uma baita rentabilidade. Agora, olhando daqui pra frente, eu acho sim uma oportunidade. Pablo, você aportaria pesado? Olha, nada é recomendação, mas o meu palpite, o que eu faria? Eu iria aos poucos, tá? Por quê? Por 2 fatores. Claro, o preço do Brent subiu, isso é verdade. Primeiro, é uma ação cíclica e segundo, pessoal, a guerra está influenciando muito nessa alta do petróleo. Qualquer sinal de reversão desse cenário de guerra, se o Trump falar que vai totalmente parar, o Estreito de Hormuz for reaberto de maneira vitalícia, eu acho, é um palpite, não sei aqui de nada, tá? Eu acho que o preço do petróleo retoma para $80 e aí a ação da Petrobras poderia dar uma corrigida, tá? Então assim, por isso que eu não faço grandes aportes nesse preço. Mas fazer ali aportes menores, ou seja, um volume menor, poderia ser interessante, porque vai que, né, o preço do Brent continua subindo e aí, consequentemente, você perca uma pernada de alta. Só que nada tem garantia. A única coisa que você tem garantia é se proteger e pagar barato. Esse é o ponto. Pagar barato é o principal fator. A longo prazo pode ser um bom investimento. Agora, se você está pensando em colher frutos de 2 anos ou menos, eu já ficaria de fora, porque o cenário pode reverter, o petróleo pode cair e ela fica andando de lado durante uns 2 anos, né? Se você tem pensamento de 5 anos, 6 anos ou mais, parece ser uma tese bem interessante, com bons proventos para pagar aos acionistas e também um múltiplo depreciado que poderia gerar sim
uma alta nas ações da companhia. É uma empresa gigante, a maior que tem aqui no Ibovespa, só acaba aí ficando, né, próxima do Itaú. O Itaú é o único, tecnicamente, concorrente, né, em valor de mercado na Petrobras. Mas isso aqui pouco importa, tá? Daqui a 10 anos pode ser que a Petrobras não seja a maior empresa da Bolsa. Pode ser, sei lá, o Banco do Brasil, o Itaú de novo, ou uma Vale, tudo pode mudar. Mas o que importa é que sejam boas empresas pro médio e longo prazo. Perceba aqui, ó, 5 anos, a Petro te gerou 473% de rentabilidade. Quanto mais se estende o prazo, maior a probabilidade de você ganhar dinheiro com ações. E claro, pessoal, que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Então você tem o fato aí da perpetuidade com você. É uma planilha que vai ficar te auxiliando dia a dia. Ah, e detalhe, tá? Ela atualiza de maneira totalmente automatizada. Todos os indicadores, desde Décio Bazinco, preço teto, Benjamin Graham, preço justo, você tem aí Peter Lynch, Peg Ratio, que olha oportunidades em small caps, e ainda você tem aí a Magic Formula do John Bogle, tá? Que funciona muito para algum grupo de ações seletos aqui na bolsa, e as que estão pintadas em amarelo são empresas para você colocar no radar, porque simboliza que estão bem baratas. Então já imagina você ter uma ferramenta como essa, ainda mais para o investidor que está começando agora, que não tem a noção nenhuma de valuation, tá? O investidor avançado vai ter praticidade, você vai chegar na planilha e vai falar, olha que legal, essa ação aqui eu posso pôr no radar, porque tem um potencial de alta de 95%, boa margem de segurança, bom provento, é uma ferramenta prática que vai auxiliar no dia a dia aí como investidor de longo prazo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura, porque eu gostei bastante, estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também, pessoal, eu deixo disponível aqui na biografia do canal, basta você clicar em mais e você já se encontrará aqui com a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, basta clicar no link e você já será redirecionado para ela. Bom, pessoal, por este vídeo é isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da Petrobras e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, tem ações sim da Petrobras, acho que é um bom investimento, mas eu olho para a empresa para 10 anos ou mais, principalmente por ações cíclicas, né? Que demanda aí um tempo mais expressivo para você poder colher um bom retorno. Ah, Pablo, só que você tem colhido mais de 30% ao ano, mas aqui foi sorte, tá? De eu ter pego o papel barato e por consequência o petróleo ter se apreciado. Caso contrário, poderia ser uma ação que ainda nem me estaria dando rentabilidade. Por isso que o horizonte de prazo precisa ser bem longo nesse tipo de empresa. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até um próximo vídeo e fui!